Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar da vitória do time do Botafogo. O Botafogo é líder isolado do Campeonato Brasileiro após vencer a equipe do Atlético Mineiro no estádio do Newton Santos. O Botafogo é a única equipe do Brasileirão que tem 4 vitórias nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Vitória muito importante do Botafogo. O Botafogo vai chegando a 12 pontos, vai ficando muito forte no Campeonato Brasileiro e coloca a equipe do Atlético Mineiro em crise, galera. E vamos acompanhar mais um Linha de Passe, o programa aqui esportivo falando tudo sobre essa vitória do Botafogo. Lembrando, vou deixar o link na descrição, Crécio Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. A notícia do Botafogo no dia é o elenco, a capacidade desses jogadores entregarem, porque o jogo do Botafogo no meio de semana, a questão física pegou, o time sentiu um pouco na questão da intensidade. Hoje o Castro volta com os 2 pontas titulares que não começaram contra a LDU, então hoje o jogo que o Júnior dos Santos fez hoje foi sacanagem. O Ele primeiro engoliu tempo, o jogo. então. E muito nisso. Hoje o Botafogo é um time, na sua essência, físico, claramente, e para mim o brasileiro até agora é um brasileiro. A gente vai falar de outros jogos onde a capacidade física está fazendo a diferença. O Flamengo foi engolido mais cedo, depois dos 20 minutos que baixa a intensidade. O Corinthians tem sofrido. O Galo hoje também sofreu. Com mais gente no meio de campo, foi controlado. Então, eu acho que a gente está até vivendo uma era no futebol onde, se você não entregar a intensidade no limite, você vai ficando para trás. E hoje o Cássio foi muito inteligente em rodar. Inteligente não, ele escutou quem tem que escutar, a ciência. Claro. Escutou, viu que os jogadores deles não estavam legais. O Pires é bom jogador, o Marlon também é bom jogador, então o time encaixou. Eu acho que foi um jogo onde o Atlético, essencialmente ele sai para jogar. O Atlético não é um time que fica atrás. Contra ele deu a grande dificuldade do Botafogo, também foi essa que pegou um time atrás. Mas foi um Botafogo, principalmente, acho que foi o melhor jogo dos 4. Contra o Flamengo, ganhou do adversário tecnicamente muito superior, mas o jogo poderia ter tomado outros caminhos, porque não foi um jogo controlado. Hoje não, hoje foi um Teve jogo... um jogador expulso, o Botafogo, Exatamente. naquele jogo, inclusive contra o Flamengo. Mas com 11 contra 11, o Botafogo cedeu espaço. O jogo poderia ter tomado um outro rumo. Hoje não, hoje foi um jogo controlado. Em poucos momentos você olhar e falar, pô, acho que o Galo vai dar uma chegada e vai complicar o jogo. Não, foi um jogo muito maduro do Botafogo, muito consistente. O Matheus Nascimento fazendo gol, que é um menino que ainda não deu aquele passo que todo mundo esperava, mas é um cara que em base era surreal, assim, fenômeno. Cavani brasileiro, né? Monstrinho. Então é uma vitória assim que mostra que você tem um trabalho por trás. Eu estou muito com o professor quando ele fala que trabalho ruim não tem que ser sustentado, você tem que olhar para o norte, se tem algum caminho seguindo. E o Cássio sempre foi muito bom treinador, cara. Ele até sai um pouco das características de carreira dele. Os times do Cássio sempre foram propositivos, jogar no campo do adversário. No Botafogo ele se adaptou e agora... E ele entende. Está entendendo que tem irmãos e os adversários E para também. se manter onde está hoje, o Botafogo vai ter que ter essas variações. Vai ter que, em momentos, ter que jogar e propor bem o jogo. É bom lembrar também. que o Castro já tem um ano já de trabalho. Um ano, né? Já chegou, está Mais, chegando a um né? ano. Tem um pouquinho mais. Mais um ano e um pouquinho, né? Um pouquinho. Acho que é isso, porque é início de brasileiro, né? Então já é um Ele tempo estreia no onde ele brasileiro sem nem conseguiu treinar, no passado, ele entender já melhor viu. também o futebol brasileiro, entender os adversários, as características, enfim. E tem uma coisa que eles estão falando que eu acho muito legal, Bubu, para passar para você. É assim, o Botafogo mostrar que ele tem, eu não estou dizendo que tem o melhor elenco do Brasil, não é isso, mas que tem elenco, que tem possibilidades, que tem peças. Um jogo como hoje, em outros tempos contra o Atlético Mineiro, o Botafogo talvez não pouparia. Você vê o que a gente está falando de poupar? Não teria o que poupar, não teria como poupar. Tietê, Tiquinho e Eduardo. Caras assim que você fala, nossa, mas E o Danilo Mar- machucou. E o E o Danilo Marçal, machucou. né? E o Marçal também, Marçal. Nem pensar em poupar esses caras, ainda mais contra o Atlético Mineiro. Hoje o Botafogo tem uma solidez assim, nesse sentido, uma confiança até nesse sentido no elenco, que proporcionou o treinador falar, não, eu vou poupar, tem uma questão física aqui, eu vou dar uma segurada nesses caras, mesmo que seja para entregar o Galo, para enfrentar o Galo. E o Botafogo consegue entregar um bom futebol e consegue vencer o Galo. Ah, mas o Galo, a fase ainda está tentando se encontrar. Gente, é o Atlético Mineiro, é um dos candidatos ao título. E não é só rapidinho, não é só pra gente não. Eu gosto sempre de pontuar de onde a gente tem que puxar. Não é só que o Galo entrou e jogou mal. O Botafogo não deixou o Galo jogar. Exatamente. Porque o Galo do meio de semana, a notícia era, o Galo tá criando. O Galo tá chegando. Hoje não foi o caso, é verdade. Só pra passar pro Bubu. Fala, Bubu. Boa noite, William, professor, Renato, Pedro, fã de esporte.
O Botafogo teve 39% de posse de bola hoje. Se tem uma coisa que é um parâmetro dessa equipe, ganha o jogo sem ter a bola. Concordo com o Renato, foi o melhor jogo. Para quem viu a estreia, a vitória contra o São Paulo, foi o pior jogo. O Botafogo teve o domínio naquela partida no começo do primeiro tempo e no começo do segundo tempo. Mas o São Paulo teve, durante boa parte, o controle da partida, criou mais situações. O Botafogo venceu com mérito, se mostrou um time muito cirúrgico e eficaz. Só que ele está passando por provações. Meu pai já dizia, cada jogo é uma história, né? Contra o Flamengo, ele jogou bem e foi resiliente, né? Soube sofrer e mesmo com um a menos conseguiu fazer um gol, né? Causar dano no Flamengo. Contra o Bahia também foi um time muito eficiente, que finalizou quase que 3 vezes menos, mas conseguiu, com transição rápida, que é uma característica dessa equipe, levar vantagem. E hoje, 1-0 no placar, diante do Galo, o Cudê faz 3 alterações logo no intervalo. Isso. Tenta mudar a cara do jogo muda. O Botafogo fica ainda melhor. Fica ainda melhor. O Botafogo hoje teve 22 finalizações contra 9 do Galo. Então, embora não tenha a posse de bola, né, ou tenha muito menos a bola do que o adversário, ele está gerando situações, criando oportunidades, e aí esbarra um pouco. Você falou uma palavra, a confiança, a sequência de resultados positivos, a invencibilidade é enorme agora, são 14 jogos. Porque tem o anterior também, está falando de 4 ele jogos no Brasileiro. Com a LDU, que ele vem com uma sequência de 7 vitórias seguidas e 12 jogos invictos. Então agora ele perdeu a sequência de vitórias, mas ele tem 14 jogos sem perder. Sim. Para um futebol que é tão nivelado, né, no Brasil e também de alguma forma na América do Sul, a LDU hoje, né, se rivaliza com vários dos clubes grandes do país. Sim. Então é uma sequência bastante significativa e dado também o poderio de alguns adversários, o Flamengo e o Galo, que estavam, ou talvez ainda estão, entre os favoritos ao título. E aí você vê, tem uma coisa de mística, né? O Botafogo é o clube mais supersticioso do futebol brasileiro. O gol do Vitor Sá honra a camisa 7, né? Que é a emblemática do clube. Né, quando saiu aquele gol, estava do lado de um botafoguense acompanhando a partida. Eu falei, gol. Ele falou, não acredito que ele fez esse gol. Eu falei, foi a camisa 7 que fez esse gol. Camisa 7 do Botafogo, que tirou da cartola aquela letra e fez aquele golaço. Pra falar em mística, tinha aquela história de que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Tem coisas positivas. Agora tem coisas positivas. Jogo contra o Flamengo, um jogador é expulso, tem coisa que só acontece com o Botafogo. Sim, ganhou. Hoje, o gol do Vitor Sá, tem coisa que só acontece com o Botafogo. Um gol desse. Gol maravilhoso. Virou a página. E o Matheus Nascimento é cria da base. A gente fala também da necessidade, não é porque você virou SAF, agora você vai ser um clube comprador, vai sair no mercado pegando A, B, C, o torcedor fica esperando os craques chegarem, e de repente tem jogador que pode ser útil vindo da base, né, que é o caso do Matheus Nascimento. Então tem muitas coisas positivas, mais opções. Eu acho que o Luiz Castro hoje já tem um conhecimento muito grande do elenco dele. Eu continuo achando o Botafogo com um elenco bom, razoável para bom ali dentro do nosso panorama. Acho que poderia ter mais investimento, acho que a torcida especialmente cobrava muito isso, esperava mais. Acho que meio do ano agora vai entrar de novo. O mercado do Botafogo mesmo forte foi o da janela do meio do ano. O Botafogo não pode se acomodar. Sim. O botafoguense, acho que ele não está se iludindo, ele está animado, ele está confiante junto com o time. Está empolgadão. Até porque o vice-líder, a gente vai falar dele daqui a pouco, é aquele vice-líder que é como na época quando tinha o Schumacher com a Ferrari no retrovisor, né? Você está na liderança da corrida. Melhor não olhar, continua ali. Não olha para trás. Não olha. Tipo o Arsenal, o Manchester City na Inglaterra. Sentiu né? uma fungada no cangote, não olha para trás. Segue o barco. E ainda no capítulo Coisas que só acontecem com o Botafogo, um amigo meu está me mandando uma mensagem aqui, o Pedro Vinícius Coelho, sabe meu amigo? Pedro Vinícius Coelho. Ele lembrou que o Botafogo também ganhou as primeiras 4 em 2005. Inter, Corinthians, Vasco e Atlético. Mas o jogo do Vasco foi anulado por aquele escândalo do Edilson Pereira de Cavalho. Coisas que só acontecem com o Botafogo. O Bubu lembrou posse de bola. Para times que se propõem jogar assim, muito mais importante do que a posse de bola é o espaço que o adversário dá. E o Galo é um time que deu esse espaço. Eu acho que esse é até um motivo, talvez, de apreensão para os botafoguenses. Não é todo jogo do Campeonato Brasileiro que você vai ter essa possibilidade de um adversário que joga do jeito que você quer. A hora que o Botafogo, eu até acho que nessa toada, o Botafogo encontrará mais dificuldades contra seus pares tecnicamente falando. Isso já vinha acontecendo em campeonatos anteriores.
O Botafogo, por exemplo, ganhou em Porto Alegre do Inter, num histórico 3-2, e não conseguiu fazer um gol no Juventude em casa, num 0-0. O Botafogo da temporada passada, fora de casa, era campanha de G4. Então, campanha de... E em casa, decepcionava sempre um estádio, um engenhão do agora vai. Mas eu acho que a diferença de hoje, a notícia de hoje, ela passa por aí também. Quando o Renatinho fala da troca do Eduardo, Carlos Eduardo, que Eduardo para muita gente, em algum momento se debateu esse Botafogo para propor, para criar, esse Botafogo era um Botafogo com o Eduardo por ali. Você hoje tem uma outra alternativa, essa alternativa funciona. E o Lucas já entrou bem contra a LDU. E o Luiz Castro, por filosofia, ele não é um cara apegado a não troca o jogador, ou não troca peças, ou alguém tem um tamanho, não tem essa celeuma para mexer. Então o jogo de hoje também te sinaliza, você tem o Marlon, você tem o Gabriel Pires muito bem hoje, muito bem. Pô, a minha formação ideal está faltando um pouco mais de circulação, saída, combater e sair com a bola. Não simplesmente combater e esticar. Você começa a ter resposta. O que é ter elenco? Ter elenco eu tenho um time base, um modelo base de jogo, só que falta alguma coisa nesse modelo. Eu rodei o elenco no jogo e eu vi uma resposta aqui. Ele começa a poder mesclar para esse tal jogo contra os pares, que vai ter que propor, já é uma ideia diferente. Você já pode pensar no Lucas, já pode pensar em segurar o Eduardo com uma partida esticada. E a questão, Quem não lembra do Marlon Freitas? Como ele é contratado pelo Botafogo no meio do ano passado, porque já era um jogador de potencial, ele agora vai engrenando. A partir do Gabriel Pires hoje. A gente fala aqui, o que é confiança? O Vitor Sá faz o gol. O Botafogo, naquela fase do torcedor, de protesto, ele ia tentar aquele lance do primeiro tempo? Ele ia tentar aquele tipo de finalização? Ele ia pedalar e ir ao fundo, cruzar a bola do segundo. Então, tipo assim, a confiança é isso. O resultado serve para dar confiança para o teu trabalho. É muito mais fácil você trabalhar, você aprimorar, você gerar repertório, você buscar a solução com a confiança. A confiança não é algo subjetivo. A confiança é importante até para a gente sentar aqui e fazer um programa. Entendeu? Você saber o que você está falando, porque você está acompanhando aquilo ali, não porque ouviu o de orelhada. Então, para o jogador de futebol, muito mais, que é algo muito mais ali aos olhos, né? Físico. Então, eu acho que passa muito por isso. Começa a dar respostas de... Não é só aquele Botafogo do Flamengo, eu concordo, não foi senhor do jogo, não teve o jogo sob seu controle o tempo inteiro, mas foi eficaz. O Buco falou de ser letal, né? Finalizava... Galera, isso aí, o time do Botafogo foi eficaz, né? A palavra exata aí para o time do Botafogo. O Botafogo foi eficaz, conseguiu, mesmo poupando alguns jogadores, o time do Botafogo conseguiu controlar o jogo, conseguiu a vitória. Vitória muito importante para o Botafogo, que segue 100% no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo nesse momento está a 13 jogos sem perder, né? Um feito aí muito importante para a equipe do Botafogo, né? A chave virou para o Botafogo após a desclassificação para a fase de semifinais do Campeonato Carioca. Dali para cá, a equipe do Botafogo só foi subindo de produção. O técnico Luiz Castro teve mais tempo para poder trabalhar essa equipe do Botafogo, conseguiu identificar o que ele precisava para poder melhorar o desempenho da equipe. O time do Botafogo está com muita confiança, né? E agora vai ser isso aí. Todo jogo o Botafogo vai vir muito forte contra qualquer equipe que jogar. Pode jogar contra Palmeiras, Flamengo, Atlético, qualquer outra equipe, que a equipe vai com muita confiança. E é uma equipe, se continuar a ter regularidade, vai brigar por coisa muito grande no Campeonato Brasileiro. Lembrando, o intuito do Botafogo de início é a Libertadores, né? Se conseguir algo a mais do que isso, vai estar no lucro, porque o objetivo do Botafogo é participar de uma edição de Libertadores. O Botafogo também tem chance pela Copa do Brasil e também pela Copa Sul-Americana, caso seja campeão de uma dessas duas competições. Galera, eu queria a opinião de vocês sobre o Botafogo. Vocês acham que o Botafogo tem chance de ser campeão brasileiro? Será que o Botafogo vai ter gás até dezembro aí para poder manter essa regularidade com o time? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.